Notícia de última hora, alerta em todos os sites de São Paulo e do Brasil. O candidato Guilherme Boulos testa positivo para a Covid-19. Oi, Boulos, boa tarde para você. Eu estava olhando aqui para ver se você está meio caidão ou não, mas pelo jeito está bem, não tem sintomas, né, Boulos? Você está legal, pelo menos a princípio não tem sintomas. Boa tarde, Datena. Boa tarde. Satisfação estar falando com você aqui hoje. É minha. Acabei de receber agora, no meio da tarde, o resultado do exame PCR, do teste que eu fiz para a Covid. Infelizmente deu positivo, mas eu estou sem qualquer tipo de sintoma, não tive em nenhum momento e sigo sem sintomas. Agora, é evidente, com o teste positivo, vou cumprir todas as orientações de quarentena, as orientações sanitárias do Ministério da Saúde, e tomar as precauções necessárias para não ser vetor de contágio para ninguém. O pessoal de casa está bem? Isso é o mais importante. A família é mais importante que tudo. Está bem o pessoal de casa? Está bem, Datena. Minha esposa está bem. Minhas filhas não estavam ficando comigo esses dias por causa da correria, da loucura de campanha. Elas estão fazendo também as aulas delas online, está terminando o ano letivo, então estão na casa da minha sogra. E estão muito bem também. Eu tenho uma dúvida, eu já disse para você que eu não vou votar em ninguém, então não sei como é que faz, mas eu gostaria de saber. O cara que está com Covid não vai votar? É isso? Não pode votar? É isso? Ou pode votar virtualmente? Você sabe? Alguém sabe? Datena, pode votar ou não pode votar? Eu ainda não perguntei para o advogado, não sei exatamente, mas a princípio... Já pensou se você não for votar e perder por um voto, cara? Já pensou? Já pensou? Se você não puder votar e perder por um voto, é complicado. Gozado, que nem eu sabia disso e nem o Boulos, que é candidato, sabe disso. Tinha que perguntar, nós temos que perguntar para os universitários, quer dizer, para os advogados. Mas eu espero que você continue bem, esteja bem e tem que seguir a lei. Se não puder votar, não dá para votar, né? Se puder votar, vota virtualmente. Com certeza, mas eu tenho certeza que, eventualmente, esse voto, que eu possa não ter que depositar na urna, ele não será o fiel da balança para a gente não fazer a virada e ganhar essa eleição. Eu estou vendo uma onda, Não, tem candidato que se decepciona porque só tem um voto, né? A mulher do cara vota no cara. Agora, já pensou perder por um voto? Seria histórico e você não podendo votar. Aí é complicado. Agora, vem cá. Falando sério, né? Já havia tido contaminação em gente próxima a você, na campanha da Sâmia, não é? E você tinha imediatamente, seguindo o protocolo, suspendeu a campanha de rua, não foi isso? Foi isso, Datena. Eu decidi fazer esse teste, inclusive, quando eu tive a informação de que a deputada Sâmia Bonfim, que é minha colega de partido, testou positivo. Alguns dias antes eu tinha estado junto com ela num evento de campanha. A partir do momento que eu recebi essa informação, a gente suspendeu as atividades de rua, eu continuei fazendo agendas de campanha em locais mais reservados, com menos gente, para evitar um contato mais direto, e fiz o teste. O resultado saiu agora à tarde. Quantos dias você fez o teste? Há quantos dias? Eu fiz o teste ontem. No começo da tarde de ontem. Bom, o último contato quando eu consegui agendamento... O último contato que você teve com a Sâmia faz quanto tempo? Faz 6 dias, bom, já deveria ter aparecido um sintoma mais sério, não é? E espero que não apareça, que você não tenha complicação nenhuma e que tenha condição de continuar na campanha, independente de estar com Covid ou não, continuar atuante como você está nas redes sociais e na campanha. Espero que você não apresente sintomas, porque tem muita gente apresentando sintomas. Aqui na Band tem muita gente, lá na rádio também, mas eu espero que você evolua bem. Pelo jeito, você vai evoluir bem, vai passar por essa numa boa. Agora, tem a parada da pesquisa que nós vamos divulgar daqui a pouquinho com o Murilo, mas a diferença, grosso modo, apresenta praticamente o que todas as pesquisas estão apontando. Há uma diferença de 8, 9 pontos de você para o Bruno Covas, não é? Como é que você encara isso aí? Está muito perto e vai ser uma chegada, no mínimo, emocionante, pau a pau, voto a voto, né? Vai ser isso, Datena. A pesquisa, ela mostra sempre tendência. Se você pegar as pesquisas do primeiro turno, até 2, 3 dias antes, me colocavam empatados com o Celso Russomano.
Eu tive o dobro de votos dele. Eu tive 20%, ele teve 10%. A pesquisa ela mostra uma tendência. A tendência que a gente tem visto nesse segundo turno, nas últimas 2 semanas, é que a nossa campanha está crescendo e a do Bruno Covas reduzindo, a margem está diminuindo. E o que eu tenho sentido, Datena, visto, conversando com as pessoas, pelas manifestações nas próprias redes sociais, é que tem uma onda. Tem muita gente querendo a mudança em São Paulo, tem uma onda de esperança na cidade, e eu espero que ela desague no próximo domingo com uma vitória da mudança, com uma vitória da nossa chapa. Eu vou finalizar para não estender a entrevista contigo, porque independente de você estar bem, você está com Covid, vamos esperar a evolução da Covid, não dá para brincar com esse bicho de jeito nenhum, mas os analistas dizem que pela proximidade que há entre você e o Bruno, e que vai se reduzindo, a abstenção pode decidir a eleição, né? Então, acho que agora toda hora é o momento total das pessoas irem votar. Eu acho que ninguém pode deixar de votar. Quem vai votar tem que votar, porque quanto maior a abstenção, aumenta a chance de um ou de outro candidato. Né? Então, é importante e deve acontecer de que a abstenção que houve no primeiro turno não haja no segundo. Porque o cara que não foi votar no primeiro turno, tanto faz, porque tem o segundo turno ainda. Agora, eu acho que essas pessoas que não foram votar vão comparecer para votar. E a abstenção pode decidir, segundo os analistas, não segundo o Datena, porque o Datena não é analista, mas os analistas que eu ouvi, eu costumo ouvir analistas, dizem que a abstenção vai decidir a eleição para prefeito aqui em São Paulo, principalmente. Datena, eu espero que todo mundo possa exercer o seu direito democrático do voto, ele é muito importante, e ao mesmo tempo tomando todas as precauções sanitárias, porque é muito preocupante, não digo nem por mim, agora que testei positivo, mas é muito preocupante o aumento do número de internações, o aumento de internações de UTI nas últimas semanas em São Paulo. Então, as precauções também são muito importantes de serem tomadas nesse momento, e eu espero que a Prefeitura e o Governo do Estado, que são os responsáveis por definir as normas de combate à pandemia, tratem isso com seriedade. Eu vi com muita preocupação que o governador marcou uma coletiva para definir, mudar ou não o Plano São Paulo um dia depois da eleição. Eu acho que o calendário eleitoral não pode pautar o combate à pandemia do coronavírus na cidade, porque são vidas que estão em jogo. Evidentemente, eu espero que todos possam votar, exercer o seu direito democrático no domingo, mas, ao mesmo tempo, se cuidar e que as autoridades assumam a sua responsabilidade. Eu estou tentando fugir de qualquer polêmica, principalmente da reta final, que eu sou expert em me meter em encrenca um dia antes da eleição, um dia antes de qualquer coisa. Eu me meto em encrenca com uma facilidade impressionante. Agora começa a chegar a hora de pergunta difícil, né? Das perguntas mais difíceis que os caras não gostam de responder. Mas como até agora eu tratei todos os candidatos de uma forma equânime, todos foram tratados de uma maneira comum, me dá a liberdade de fazer essas perguntas. Não são perguntas agressivas de minha parte, mas têm que ser feitas. Por exemplo, o ponto mais importante é que o debate que poderia decidir as eleições seria hoje o debate da Globo. Esse debate está cancelado, porque você está com Covid e não tem mais o debate. E tem muita gente falando assim, será que o Boulos está fugindo do debate ou ainda ele pode ser de uma forma virtual, o Bruno lá na Globo e você fora, ou a Globo já cancelou o debate? Eu disse, bom, preciso saber, vocês vão tentar participar do debate de forma virtual, está cancelado o debate, enfim, como é que fica? Datena, a nossa campanha já mandou agora um pedido para a Rede Globo para manter o debate de forma virtual. Justamente pelos protocolos sanitários, eu não posso ir até o estúdio, mas acho que é justo, existem todas as condições técnicas, não seria a primeira vez que eu possa fazer o debate falando da minha casa, como eu estou falando aqui com você, ao vivo na Bandeirantes, o Bruno Covas falando da casa dele, o César Tralli, que seria o mediador no estúdio. Acho que as pessoas merecem o debate. O debate é parte da oportunidade que os eleitores têm de conhecerem as trajetórias e compararem as propostas. Eu quero o debate. E a nossa campanha já fez esse pedido para a Rede Globo, estamos esperando a manifestação da emissora. E é o seguinte, eu me disponho à Rede Globo de televisão, a qualquer momento em que ficar confirmado o debate, a dar a notícia aqui de que vai haver ou não o debate da Globo. É uma questão de ética profissional, da mesma forma que eu tinha os números da outra vez aqui
da pesquisa Ibope e Rede Globo, já tinha bem antes os números aqui, eu não dei, porque respeitei a Rede Globo dar primeiro, porque a pesquisa era dela. Se a Rede Globo quiser confirmar o debate dessa forma virtual, eu não sei também, depende de lei e depende do Bruno aceitar ou não, não é? Mas o Boulos está dizendo que não quer correr do debate, que ele quer participar do debate virtual. Bom, outra pergunta que também não é muito legal de se fazer, mas tem que se fazer. Por isso que as pessoas não podem perder muito a paciência em entrevista. Você não está usando isso para valorizar a Covid e ferrar o seu opositor em relação ao coronavírus aqui em São Paulo, hein? Porque dizem que o Dória está demorando em apresentar os resultados da Covid, só vai apresentar depois das eleições. É claro que a pergunta é feita, não interessa o que eu penso se é sim ou não, mas a pergunta tem que ser feita, né? Pois é, Datena. Agora aí tem que perguntar para o vírus, né? Eu, infelizmente, fiz o teste ontem, eu tenho o protocolo... Não é assim que o Dória fala? Olha aqui, o teste está aqui, Eu tenho o protocolo do teste feito ontem e tenho o protocolo do resultado de hoje. Tudo o que eu queria era que o resultado desse negativo para eu poder amanhã ter uma carreata que eu ia estar nela da minha campanha, saindo de todos os cantos de São Paulo. O que eu mais quero é poder votar de forma tranquila no domingo, de estar hoje no debate da Globo, como eu nunca fugi de nenhum debate, mas infelizmente o teste deu outra coisa. Né, deu a positividade do Covid nesse caso. Felizmente eu estou sem nenhum sintoma. Você tem que tomar cuidado com essa história de perguntar para o vírus, porque aí você coloca uma comparação do vírus com muitos candidatos. E acho bom você pedir desculpas quando você compara o vírus a alguns candidatos, mas pede desculpa, dependendo dos candidatos, ao vírus. Tá bom? Ô Boulos, um abraço grande. Foi um prazer conversar contigo. Espero que haja o debate da Globo. Seria democrático esse debate virtual e, sinceramente, eu espero que você passe bem pelo coronavírus. É uma doença séria, né? Todo mundo já está vendo aí os efeitos devastadores dessa doença e espero que todo mundo aí na sua casa esteja protegido, principalmente as meninas, não é? A sua senhora e daí por diante, tá? Isso é o mais importante. A eleição é eleição, mas a vida é uma só. Um abraço grande, muito obrigado por nos atender e eu estou tentando falar com o Bruno Covas aqui e até agora não tive uma resposta positiva. Se ele quiser me atender, será muito bem recebido aqui também no Brasil, gente. Tchau, Boulos! Obrigado, Datena. Forte abraço para você, meu cara. Que livros são esses aí atrás, hein? Quais são esses livros? Alguns da minha biblioteca, ó. Vou mostrar para você. Biografia do Getúlio, em 3 volumes do Lira Neto. Tá aqui ela. Uma biografia que não é bom negócio do ser Nelson político, Mandela. Né? Eu não sei, você vê que de vez em quando não é bom ser político, não, né? Por exemplo, o Getúlio se matou. O Mandela ficou preso quantos anos? Tá? O cara, para ser Quase político, tem toda, que ter né? peito. O cara, para ser político, tem que ter peito. Mas são pessoas que se dispõem a ajudar a população. Eu espero... Eu acho que o Bruno e você têm muito esse jeitão. Independente de ideologia, vocês pensam realmente no povo e eu espero que vença o melhor. Abre o livro direitinho, deixa eu ver. Porque tem os livros fakes. Esse aqui é o do Não, Mandela. abre, dá uma folhada nele, deixa eu ver. Abri, tá aqui, porque às vezes só tem capa, entendeu como é que é o negócio? Não, que é isso. Aqui não. Aqui é de verdade. Você é professor de filosofia, inclusive. Você é professor de filosofia. Você é professor de filosofia, é claro. Mas eu estou aliviando porque realmente pegar Covid, se fosse eu estaria tremendo na base aqui, para dizer bem a verdade. Abraço grande, que Deus proteja você e a sua família. Tomara que haja, sinceramente, o debate na Globo hoje. Vai ser importante, mesmo que você entre de forma virtual. Talvez até o Bruno possa entrar de forma virtual. O Trali pode ancorar do estúdio, mas quem sou eu para ficar dando dicas? Não sei quais são as regras, não sei se o Bruno vai aceitar. Enfim, vamos esperar para ver e eu vou esperar se o Bruno fala aqui também. Sorte para você, porque essa foi a notícia que pintou agora e o Boulos falou em primeira mão para o Grupo Bandeirantes sobre o teste dele positivo para a Covid. Tchau, Guilherme Boulos, boa sorte. No domingo, a gente começa o Band Eleições às 5 da tarde. Estarei ao lado do Murilo e do Chile, depois vem o Eneg, depois vem o nosso Schneider e o Mitre. O Mitre é o maior jornalista
do Brasil, indubitavelmente, em termos de debates, em todos os sentidos, o mais premiado, e o Schneider da nova geração de jornalismo aqui na Band. Começa logo cedo a cobertura com os nossos repórteres e âncoras. Tchau, Bolo, saúde para você e para a família. Boa sorte aí. Tchau, tchau, Datena. Obrigado, um abraço para todo mundo que está acompanhando a Band. Eu já liguei 312 vezes para a assessoria do Bruno Covas. Vamos ver se eles querem falar ou não. Eu estou democraticamente à disposição do Bruno Covas para falar aqui. Queria agradecer ao portal UOL, que transmitiu ao vivo essa entrevista para todo o Brasil. É o fato diferente, é o fato político mais importante do dia de hoje. Nós temos 2 candidatos, um deles está com a Covid-19, teria um debate na Globo hoje, não sei se esse debate vai ser realizado ou não. Inclusive, repito, me disponho à Rede Globo, se ela quiser confirmar o debate, nós daremos a notícia aqui, porque essa é a notícia do dia.